meus grandes mestres foram meus pais. É, Eu aprendi muito com eles. Pô. Tanto que eu nunca Nossa. participei, fiz escola, não tive uma formação acadêmica. Ah, você Foi em não... casa. Não, minha Foi em forma- casa, né? Em casa e no palco fazendo, errando muito, e através do erro consertando. Então, realmente, minha experiência é prática. E meu pai falava muito dos olhos. Falava, filho, televisão É olho. é olho. É o Só olhar. isso que ele falava né? para mim. Ah, Eles davam toques, aí o que fazia? Eu começava a observá-los. Sim. Começava a observar como meu pai fazia, como minha mãe fazia, como tal colega fazia. Aí eu ia aprendendo com os colegas, com os diretores. Eu acho isso fantástico. Muito Você legal. aprender na prática, porque daí você começa a exercitar mesmo. Então, o olhar é muito importante na televisão, em tudo, né? Muito Mas bom. na televisão e no cinema, principalmente. Imagino que sim. Mas- Quantas pessoas na sua família estavam nesse meio? Ih, olha, se for contar... Tá. Ah, Todo mundo praticamente. É pra contar? Caramba, nossa, a primeira ideia que eu sei lá de trás veio da mãe, da minha avó, Certo. e das tias, né, e dos irmãos, trabalhavam em cassino, na época dos cassinos, né, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. E aí tinha os cassinos, elas cantavam, Então já tinha um meio... já duas cantavam, outros dançavam, tinha um par de irmãos que faziam padedês, dançavam nos cassinos. E era uma época onde se exercitava muito a arte em casa, né? Então tinham saraus, né? Se cantava, se declamava poesia, Sim. né? Cada um apresentava alguma coisa. Então a parte artística era a parte do dia a dia, né? Mas profissionalmente começou com eles no cassino. E aí minha mãe, Legal. muito jovem, começou a tocar piano, tocou muito tempo piano, até uma época que ela teve que escolher entre ser realmente pianista ou atriz. E daí ela optou por ser atriz, estreou, se não me engano, com 13 anos, bem cedo. Nossa. 13 ou 14 anos. Novinha. E ela realmente foi a primeira que despontou para esse lado artístico. Certo. E aí foi indo. A historinha dos meus pais é muito bonitinha também. Meu Eu pai... perguntar isso. Como é que eles dois Se conheceram? conheceram. pelo meio? Minha mãe, com acho que 18, 19 anos, já tinha a companhia dela. Companhia íntima de Sete Bruno. Inclusive, desculpa até te interromper. Eu tô falando do seu pai e sua mãe, eu tô achando que entendo que todo mundo sabe quem são, né? Olha a cara. Olha a cara dele. Só olha. Eu acho que são Paulo Goulart e Sete Bruno, né? Então, enfim, mas vamos. Só pra deixar Vamos seguir. mais pra- do que claro. Vai que tem alguém, mais do que tem claro. alguém que não estava nesse mundo nos últimas décadas. Né? E eles estão acompanhando a gente agora lá de São. cima. Sim, com certeza. Então, Juntos. aí minha mãe, com a companhia dela, foi para São Paulo, com um espetáculo, não me recordo qual. E o ator que fazia o galã da peça saiu, precisava um substituto. E na época, meu pai, que veio do interior, uma outra história, nada a ver, Sim. estava fazendo rádio, né, trabalhando na rádio, na televisão, começou, e saiu uma matéria dele numa revista, e aí olharam e falaram, olha esse rapaz, interessante, vamos chamar ele fazer um teste. Nossa. Meu pai foi fazer um teste para minha mãe, e ele nunca tinha feito teatro na vida. E ele lembra que olhava assim no palco, na plateia, uma baixinha de boi, minha mãe, novinha, parecendo uma francesinha fumando a beça assim. Toda bonitinha. E ele chegou lá no palco, isso é uma coisa muito típica do meu pai, pegou o texto, tá, e começou a falar. Ele tinha uma espontaneidade, essa coisa da naturalidade, era um talento nato dele. Sim. Ele pegava o texto e parecia que saía da boca dele, da cabeça dele, era uma coisa tão natural dele, Sim. que isso ele, sem estudar nada, Sempre foi era assim. um talento nato dele. Nato, que Começou o texto e plá, mandou ver como se já tivesse feito aquilo a vida inteira. Minha Aprovadíssimo. mãe olhou e falou, é esse rapaz. Eu Ele quero. contratou meu pai. E ele nunca tinha feito teatro. Nossa, e ali ele que começou a legal trabalhar isso. para minha mãe. Entendi. Né? Mas não teve nada ainda, ele era só o... Ainda não. Aí um tempo depois, tinha o administrador da companhia, que era o Abelardo Figueiredo, Certo. que inclusive depois foi meu padrinho, enfim, acompanhou. Legal. né? Aí chegou para minha mãe e falou, olha, Nissete, acho que vai ter namoro na companhia. Ela falou, de quem? Do moço com a mocinha. Que era ela e meu pai. É. Eu falei, como assim? O Paulo tá apaixonado por você. Então, o Abelardo que foi o cupido. Ah, que Quando legal. falou para ela, aí ela disse que ela começou a enxergar o pai com outros olhos. Que até então era só no palco. Só no palco. A minha mãe sempre foi muito regrada, muito Profissional. correta e tal. E ali começou o papo deles, tal, de se conhecer melhor. Aí começaram a namorar. E a mãe da minha mãe, minha avó, o tempo inteiro junto naquela época. Minha mãe Podia nem nem andava dar mão. sozinha. Não. Ah.
E aí começou realmente, aí namoraram, Casaram. noivaram, mas foi assim que começou a história deles. Quantos anos que eles ficaram, né, casados? Nossa, ficaram casados 60 anos. Era o casal Maravilha. maravilha. Na verdade, Maravilha. continuaram casados, né? Continua, Sim. Não, Continuam assim, casados. quando meu pai morreu, foi um grande exemplo da minha mãe. A gente ficou todo mundo preocupado, né? Falei, meu Deus, a mãe não vai segurar a onda. Não vai aguentar. Eu falei, como vai ser isso? E aí, depois que meu pai partiu, a família acabou se aproximando mais ainda, né? Se Minhas uniu, irmãs morando perto dela, eu vindo sempre que dava, que eu morava em São Paulo. Enfim, mas ela foi de uma força, porque todos nós somos espíritas, né? Trabalhamos Bacana. com espiritualidade e tal. Isso deu uma consciência, né, para ela, uma resignação Ajuda, tão né? grande, Sim. né? Ajudar, uma aceitação, que ela foi tocando a vida dela de uma maneira tão bonita. Que bom. Sabe? Continuando, trabalhando, fazendo as coisas dela, sempre com pessoas em volta. Ela sempre gostou muito de gente, ela odiava ficar sozinha. Não gostava de ficar Ela sozinha. não atuava mais, né? Sim. Continuou Foi mesmo? direto. Ah. Foi até o final, né? Foi até o final. Eu tava lá. Então ela foi trabalhando e a gente preocupado, a gente vendo, nossa, como que ela encarou, né, essa dificuldade. Porque Que mais que a gente tenha essa consciência, essa sabedoria, É, não é não é difícil. fácil. a dor da não é perda, fácil. né, a saudade, isso não A tem espiritualidade jeito. ajuda demais, mas... Ajuda muito o entendimento. Mas o Não é dia a mais fácil. dia, Dia a em dia. casa, dormindo, São aqueles momentos que só eles Só dois eles tinham, né? Que Ah. ninguém mais vai poder suprir aquilo, É. né? Então, não são coisas que cada um tem que passar nessa Sim. vida, né? Mas, Com por outro lado, é certeza. gostoso também, gostoso por um lado, saber que os dois hoje estão juntos. certeza. Com essa crença, com essa fé, É verdade. é isso. Ela foi, eles estão juntos de novo, É. se reencontraram, né? É, o que a gente sempre fala, né? Na nossa crença, que agora os dois estão juntos, cuidando da gente lá de cima. Assistindo a gente. Eu tenho certeza que Muito estão. E um dia legal. voltam. É, com Voltam pra cá certeza. pra brilhar um pouquinho mais, Pois né? é. Olha